Oi, gente, tudo bem? Tô aqui hoje para explicar como que acontece o processo de contração muscular. Eu vou tentar ser o mais breve, o mais sucinta possível, pra gente tentar entender isso aqui, pelo menos o básico, né? Vou utilizar esse desenho aqui maravilhoso, né? Super autêntico aqui que eu fiz, que vai demonstrar como que funciona, né, o processo primário ali de contração muscular. Pra gente ter a contração muscular, a gente precisa da chegada de um sinal do nosso sistema nervoso central. Então, a gente vai ter aqui o nosso encéfalo. Do encéfalo vai partir um primeiro neurônio motor que vai transmitir aqui essa informação para nossa medula, tá? Sim, a minha medula está muito linda. Aqui da medula, do corno anterior, vai sair um segundo neurônio motor. E esse sim vai fazer a ligação aqui da medula com o músculo. Esse aqui é o nosso músculo que parece uma carambola, mas é um músculo. Aí, beleza. Entre o músculo e esse neurônio motor, a gente vai ter uma chamada junção neuromuscular. E agora sim eu posso ir para aquele desenho mais bonito aqui. Então, beleza. Informação aqui veio do sistema nervoso central, passou para o sistema nervoso periférico aqui, pelos nervos motores. A gente tem aqui um axônio. E aqui a gente tem a membrana, né, da fibra muscular. Então, é nessa junção aqui neuromuscular mesmo que a gente está falando. O que vai acontecer? Vai chegar, né, o sinal, o impulso nervoso aqui no axônio, no terminal axonal. E o que vai fazer? Quando esse sinal ele chegar aqui, vai abrir canais de sódio dependentes de voltagem. Então, aqui a gente tem a entrada de sódio para dentro desse terminal axonal aqui. O sódio ele vai entrar e vai despolarizar o terminal axonal. Quando ele se despolarizar, ele vai abrir canais de cálcio dependentes de voltagem. Então, aqui agora, a gente também vai ter a entrada de cálcio. O que o cálcio ele vai fazer nesse terminal axonal? Ele vai interagir com essas vesículas aqui, que vão ter acetilcolina dentro delas. Quando eles interagirem com essas vesículas elas vão aqui em direção à fenda sináptica para poder fazer a exocitose da acetilcolina. A acetilcolina, por sua vez, ela vai interagir aqui com receptores na fibra muscular, fazendo com que essa célula despolarize agora, permitindo a entrada de sódio. Beleza. Tem muito sódio entrando para dentro da célula, vai fazer o quê? Um potencial de ação que vai despolarizar a célula. Na célula da fibra muscular, nós temos a presença de um tipo especial de invaginação de membrana chamado de túbulo T. O que esse túbulo T vai fazer? Vai fazer com que essa invaginação ela chegue aqui mais próxima de uma organela citoplasmática chamado retículo sarcoplasmático, que vai ser parecido com um retículo endoplasmático liso em células normais. Esse retículo sarcoplasmático ele vai conter muito cálcio armazenado dentro dele. Então, beleza. O que vai acontecer? Vai chegar aqui um potencial de ação e primeiro ele vai atuar aqui em um receptor de membrana chamado de receptor de dihidroxipiridina. Isso daqui vai ser um canal de cálcio que vai se abrir. A partir do momento em que ele se abrir, ele tá aqui, vocês estão vendo que ele tá interligado aqui, tipo por um fiozinho, a um outro complexo. Isso aqui vai ser um outro canal, que é chamado de canal de rianodina, ou receptor de rianodina. Esse receptor aqui de rianodina, ele vai permitir que esse cálcio que está armazenado dentro do retículo sarcoplasmático, ele vai agora para o citoplasma da fibra muscular, para o sarcoplasma. Beleza, vai entrar aqui muito cálcio. Tanto o que estava armazenado no retículo sarcoplasmático, quanto o que está chegando fora da célula, pelo receptor de dihidroxipiridina. Beleza, tem cálcio pra caramba agora dentro dessa célula. O que esse cálcio ele vai fazer? Agora a gente precisa entender um pouco mais
do que está acontecendo, né, dentro aqui da fibra muscular. A gente sabe que o músculo estriado, o músculo estriado esquelético, ele é estriado. Ele é estriado porque ele vai ter, né, ali as bandas, né, que vão ser formadas pelos filamentos grossos e filamentos finos. Eles são formados por muita proteína, mas as proteínas que mais chamam a atenção, que a gente precisa saber, vai ser no filamento fino. Troponina, tropomiosina e actina. Filamento fino, tá? No filamento grosso, miosina. Tem outros, mas a gente precisa saber? Não necessariamente. Mas beleza. O que vai acontecer? A actina vai ser que vai se deslocar. E ela vai se deslocar como? Quando a miosina puxar ela. Beleza, isso aqui a gente já sabe. Mas aí, a gente tem uma proteína que ela fica aqui encobrindo a actina. Ela fica encobrindo o sítio ativo da actina, que é onde vai acontecer ali a ligação da cabeça da miosina. Então, ela está escondendo. Essa proteína vai ser chamada de tropomiosina. Então, ela vai estar escondendo o sítio ativo da actina. Para ela poder fazer isso, ela precisa de uma proteína como se fosse auxiliadora. É tipo Batman, Robin, sabe? E aí, beleza. Essa molécula vai ser a troponina. A troponina é formada por 3 subunidades. Troponina I, troponina C, troponina T. E cada uma delas faz sentido, né? Porque que elas têm essas letrazinhas aqui do lado. Essa troponina T, ela vai estar intimamente ligada à tropomiosina. Então, esse T é de ligação com a tropomiosina. Para firmar essa tropomiosina protegendo o sítio ativo da actina, a gente vai ser a troponina I. E esse I vai ser de inibitório. Ela vai ser uma proteína de ancoragem, que vai ajudar a tropomiosina a ficar ancorada aqui sobre a actina. E a gente vai ter a troponina C. Esse C é de cálcio. Então, aquele tanto de cálcio que estava entrando para dentro da célula, ele vai atuar aqui na troponina C. O que essa troponina C vai fazer quando tiver aqui a ligação do cálcio? O cálcio ele vai se ligar aqui à troponina C, e a troponina C ela vai puxar a tropomiosina para fora, né, mudando a conformação dela para permitir aqui a liberação do sítio ativo da actina. Então, é isso, a gente precisa da entrada de cálcio para permitir que o sítio ativo da actina fique liberado. Aí, beleza. O sítio ativo foi liberado. O que precisa acontecer? Chegada de ATP. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui nessa figurinha aqui de baixo. Não sei se tem. Não sei se tem. Tá, eu vou só usar aquela imagem ali de novo. Volta lá. Volta lá. Aí aqui. O que vai acontecer? Essa cabeça da miosina, ela vai estar desligada, assim, tombadinha. Aí, o que vai ter que acontecer? Vai ter que chegar um ATP aqui nessa cabeça de miosina. Nessa cabeça de miosina, ela vai ter ali algumas enzimas que vão fazer a hidrólise do ATP. Então, vai chegar ATP aqui, e esse ATP, ele vai ser desfeito em ADP mais fosfato inorgânico. Beleza. Aí chegou aqui, ele desfez o ATP em ADP e fosfato inorgânico. E aí ele vai aqui se ligar à actina, que agora está com o sítio ativo liberado. Beleza. Fez esse processo aqui, ele ainda está com esses 2 componentes aqui dentro da cabeça de miosina, tá? Quando ele chega aqui, essa cabeça, ela precisa liberar o fosfato. No momento em que essa cabeça, ela libera o fosfato, ela faz um movimento de gancho, empurrando o filamento de actina para o centro do sarcômero. E aí, o que acontece? Empurrou um cadinho, no caso aqui, o fosfato já saiu. Na hora que ela terminou de empurrar, aí o ADP que vai sair. Quando o ADP sair, vai fazer aqui o desligamento da cabeça de miosina com a actina. Só que ela ainda vai estar lá enganchado.
que precisa acontecer? Precisa chegar um novo ATP aqui para essa cabeça poder se desligar e voltar aqui para baixo. E aí, esse ciclo continua enquanto tiver cálcio dentro da célula. Beleza? Enquanto tiver cálcio dentro da célula, a cabeça ela vai ficar se ligando. Enquanto tiver cálcio, né, e ATP, essa cabeça de miosina vai continuar aqui, puxando a actina para fora. Aí, o que vai acontecer para ter esse relaxamento, né, da fibra muscular? Para ter esse relaxamento, é necessário que esse impulso que chega do axônio, ele cesse. Então, beleza, cessou aqui o sinal que estava chegando. Fechou o canal de sódio, fechou o canal de cálcio. E aí, beleza, vai ter muita acetilcolina aqui ainda. Essa acetilcolina bastante vai ser reabsorvida aqui de volta para o terminal axonal. E o restante que não for reabsorvida vai ser degradada pela acetilcolinesterase. Beleza, saiu toda a acetilcolina que tinha aqui, fechou o canal de sódio. Fechou o canal de sódio, esse potencial de ação aqui ele vai voltar para repouso. Quando ele voltar para repouso, ele vai fechar o receptor de dihidroxipiridina e vai fechar também o receptor de rianodina. Beleza, fechou tudo. Aqui nessa membrana, deixa eu ver se tem aqui em alguma imagem. Tem. Aqui nessa membrana do retículo sarcoplasmático, a gente vai ter a presença de uma proteína transportadora que vai ser a cerca. Não é a cerca 2, tá? A cerca 2, ela é do coração, tá? Essa aqui vai ser a cerca, simplesmente cerca. O que a cerca vai fazer? Ela vai transportar o cálcio, que está aqui no citoplasma da fibra muscular, para dentro do retículo sarcoplasmático, onde vai ser armazenada por meio da atuação do ATP. Então, o ATP liga aqui a cerca, abre ela e permite a passagem aqui do cálcio. E é isso. Quando o cálcio ele sair da célula... Ixi, eu apaguei meus encéfalos, então apaga tudo. Quando o cálcio ele sair da célula, ele vai aqui se desligar da troponina C. Consequentemente, a troponina inteira vai modificar a estrutura da tropomiosina, voltando ela para esconder o sítio ativo da actina. Eu acho que foi tudo. Espero que vocês tenham entendido.